Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem crê que essa manhã é uma manhã de milagres, diga amém. Mateus 14, começando no versículo de número 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios na terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. Diga: cessou o vento. Diga: cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança, trouxeram-lhe todos os enfermos e rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocavam ficavam sãos. Vamos orar. Pai, eu creio em milagres. Eu creio que esta manhã é uma manhã de milagres. É uma manhã do sobrenatural, aonde os céus estarão abertos sobre esse lugar. Fala com o teu povo nesta hora, Senhor, e mova através da pregação. Cura o teu povo através da pregação, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Podem sentar-se. Meus amados irmãos, qual é a distância entre nós e um milagre? O que é que nos separa de uma ação surpreendente e poderosa do céu na terra? O que é que pode fazer o céu invadir a terra? Eu creio plenamente que nesta manhã coisas extraordinárias podem acontecer aqui. Você crê? Aplauda ao Senhor Jesus. Há 2 meses atrás eu estava no Uruguai numa cruzada com um pastor muito amigo meu, e havia um outro pastor ali que nos contou uma história surpreendente. Deus sempre quer nos surpreender. Ele disse que o pai dele era um sitiante do interior do Brasil, e vez por outra uma nuvem de gafanhotos
Diga comigo, meu Deus. Meu Deus. É um Deus de milagres. Diga bem alto, meu Deus. Meu Deus. É um Deus de milagres. Aquele homem, enquanto o barulho se espalhava, enquanto os gafanhotos devoravam tudo, ele tomou uma atitude, ele reagiu, ele não aceitou, ele creu. E ele então mergulhou na terra, ele se prostrou. Quando ele se prostrou, houve um silêncio absoluto. Todos estranharam por causa do silêncio. O que teria acontecido? Ele se levantou, surpreso, porque o barulho tinha cessado. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos, um grande milagre aconteceu. Quando os sitiantes foram até os gafanhotos, todos estavam mortos. Aleluia. Diga aleluia! Todos morreram. O que separou aquele homem de um grande milagre foi o entendimento do modo como Deus trabalha. E às vezes a falta desse entendimento nos priva de experimentar os milagres de Deus. Deus tem o seu modo de agir, e aqui nesse texto há 3 destaques sobre a maneira de Deus agir, como devemos compreender o modo de Deus agir. Primeiro destaque é o silêncio de Deus. Durante 3 vigílias, 9 horas, Jesus não compareceu no meio da tempestade. Aqueles eram pescadores experientes, eram homens do mar, contudo, ao saírem à tardezinha, mais ou menos 6 horas da tarde, foram atravessar o mar da Galileia. Eu já estive lá. Você leva no máximo 1 hora para atravessar. Veio a primeira vigília, das 6 às 9. Veio a segunda vigília, das 9 à meia-noite. Veio a terceira vigília, da meia-noite às 3 da madrugada. E eles estavam remando e não saíam do lugar porque o vento era contrário. Havia uma tempestade, na verdade, é uma espécie de fenda gigantesca na geografia e topografia daquele lugar chamado Ciro Fenícia. É um corredor de vento que vem e quando chega no mar da Galileia, que é uma espécie de bacia gigantesca, faz com que o vento ele fique girando e o barco não saia do lugar. Eles clamavam, mas Deus não respondia. Eles clamavam por Jesus, mas Jesus não estava lá. Deus ficou em silêncio. Escute bem o que eu vou te dizer. O prolongamento do clamor nos dá a sensação da ausência de Deus. Como se Deus recusasse de ouvir. Mas há 2 coisas que eu quero ensinar nessa manhã sobre o silêncio de Deus. Primeiro, o silêncio de Deus não indica desconhecimento de Deus no seu problema. Muitas vezes nós clamamos, parece que Deus não ouve, e nós temos a sensação de que Deus não está ouvindo o nosso clamor, porque não conhece o nosso problema. Mas a outra narrativa de Marcos, capítulo 6, versículo 52, diz que eles não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães. Muitas vezes Deus fica em silêncio porque Ele quer trabalhar em nosso caráter. Muitas vezes Deus fica em silêncio porque Ele quer nos preparar para algo maior. Deus ficou em silêncio com Moisés por 40 anos e depois falou. E quando falou, foi para prepará-lo para uma grande missão. Quantos estão entendendo de amém? Por quanto tempo Deus ficou em silêncio com José? José ficou naquela masmorra. José foi traído. Mas Deus depois falou. E quando falou, Deus o estava preparando para algo muito maior. Se Deus está em silêncio na sua vida, é porque Ele está te preparando para algo muito maior. Ele não desconhece o seu problema. Quando eles chegaram a Gadara, muitos enfermos estavam lá. Na verdade, a tempestade foi uma transição. Diga comigo, transição. Transição para um mistério maior. Transição para revelações maiores. Muitas vezes Deus ele vai ficar em silêncio para trabalhar o nosso coração, a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa resistência, a nossa paciência. E diz a palavra de Deus que depois daquele milagre, eles disseram verdadeiramente, este é o Filho de Deus.
silêncio com Jó. Depois de um período de silêncio, Jó disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face, de contigo está, os meus olhos te veem. Diga amém. Quero te dizer nessa manhã que Deus sabe do seu problema. Deus está acompanhando. Jesus não estava insensível. Deus não estava insensível com eles. E no momento certo, o milagre aconteceu. No momento certo, o milagre vai acontecer na sua vida. Diga para o seu irmão: o Senhor só está preparando para algo maior. Quantos querem isso? Digam amém, meus irmãos. Segundo ensino: o silêncio não indica a ausência de Deus. Enquanto eles remavam, Jesus estava caminhando em direção a eles. O texto nos informa que, na verdade, Jesus veio em direção a eles. As águas estavam movimentando-se, mas nós não podemos esquecer, no capítulo 14, versículo 22, que foi Jesus quem os empurrou para aquele lugar. Na verdade, havia um propósito maior. Naquela prova, havia um propósito maior. Deus nunca vai deixar você. Jesus diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O livro de Esther não tem o nome de Deus em nenhuma sequer palavra. Do primeiro ao último capítulo não aparece o nome de Deus. Deus trabalha silenciosamente. Deus trabalha nos bastidores. Quando eles menos esperavam, tudo indicava que era o fim para a nação de Israel, para Esther, para Mordecai. A forca preparada pelo inimigo foi para o inimigo, porque Deus mudou a situação. Quando disserem que é o fim para você, Deus vai fazer um novo começo na sua vida. Você já percebeu que todas as vezes na Bíblia que o inimigo tenta pôr um fim, Deus estabelece um novo começo? Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, os leões estavam vorazes, estavam famintos, disseram: é o fim de Daniel. Mas foi o início de um grande avivamento na Babilônia. Quando pensaram que Daniel ia perder tudo, ele ganhou uma alta posição como uma espécie de chanceler lá na Babilônia. E então Nabucodonosor teve que reconhecer que só o Senhor é Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Diga: quando disserem que é o fim, é o começo. Diga: é o começo. Nós precisamos entender isso, porque às vezes nós estamos orando e nós temos a impressão que Deus não está movendo, mas Jesus já estava movendo. Que Deus não está agindo, mas Jesus já estava agindo. Pergunto: será que o escritor, ele trabalha fazendo barulho ou em silêncio? O poeta trabalha fazendo barulho ou em silêncio? O médico, a primeira coisa que você vê no hospital quando você entra é silêncio. O médico trabalha em silêncio. O silêncio não quer dizer que a pessoa não esteja trabalhando. Eu viajo horas com a minha esposa, ela fala pouco, mas ela fica em silêncio. Ela está do meu lado. Não significa que o silêncio é a ausência dela. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Deus está trabalhando. Como poeta, ele está criando uma poesia na sua vida. Como escritor, ele está escrevendo uma nova história para você. Amém.